O rei Dom João V morreu em 1750 e sucede-lhe o filho primogênito, Dom José. Nós pouco sabemos das ideias de Dom José, porque ele escolheu logo para o governo um homem que tinha uma certa experiência na vida diplomática. Esse homem chamava-se Sebastião José de Carvalho e Melo. Em recompensa dos seus serviços, o rei deu-lhe depois o título de Conde de Oeiras. Estou-lhes a falar em Oeiras, aqui em frente do palácio que ele mandou construir quando era ministro. Depois, o rei deu-lhe ainda o título de Marquês de Pombal. É das figuras mais discutidas da história portuguesa. A política pombalina obedece a 4 eixos fundamentais. Primeiro, o absolutismo real. Destruir todas as forças que podiam de alguma maneira limitar o poder do rei. Essas forças eram, por um lado, a nobreza, e daí ele ter liquidado as mais altas figuras da nobreza, era o clero, mas sobretudo os jesuítas, que eram os confessores das pessoas da família real e que dessa maneira tinham um controle da política enorme. Expulsou os jesuítas e chegou a conseguir que Roma abolisse a Companhia de Jesus. A segunda característica era modernizar as estruturas do Estado. O Estado que ele conheceu estava enfraquecido depois da Guerra da Independência. Ele introduziu reformas no exército, fez um exército moderno. Na justiça, fez novas leis. Na fiscalidade, organizou de nova maneira os impostos. Nas escolas, fez a reforma da universidade, de maneira a dar-se ali um ensino de tipo moderno. Uma das reformas importantes que ele fez foi acabar com a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, distinção que no seu tempo já não fazia sentido nenhum. A terceira característica foi fomentar a economia capitalista e apoiar-se sobretudo numa classe de gente rica, a alta burguesia, que tinha nascido do ouro do Brasil. Funda grandes companhias para o comércio interno e externo. É especialmente importante a Companhia dos Vinhos do Alto Douro, que tinha o exclusivo da produção e venda do vinho do Porto. Até então eram os grandes empresários ingleses quem tinham nas suas mãos esse comércio. Depois, com a Companhia de Pombal, passa a ser o Estado e os empresários portugueses. A quarta tendência do consulado pombalino é uma tentativa de modernização do ensino em Portugal. Eram os jesuítas que tinham o ensino secundário, ele tentou substituir isso, sem êxito, pelo Colégio dos Nobres, e ele também tentou fazer uma reforma profunda da Universidade de Coimbra, baseada nos princípios modernos, do saber moderno. A coisa mais importante desses 25 anos é o terremoto que no dia 1º de novembro de 1755 arrasou Lisboa. Foi realmente um sismo de extrema violência. A seguir ao sismo, um incêndio começou ali nos restauradores, varreu toda a cidade e o centro de Lisboa ficou reduzido a um montão de escombros fumegantes. Ele foi o único membro do governo que, perante a catástrofe, não fugiu de Lisboa. Permaneceu a trabalhar. Atribui-se-lhe a frase célebre quando as pessoas aterradas diziam: então e agora? Ele dizia: agora enterram-se os mortos
e cuida-se dos vivos. E esta Lisboa, tal como nós hoje a conhecemos, nasceu dos planos quase pessoais do Marquês de Pombal. De qualquer maneira, é uma cidade que reflete claramente a ideia que Pombal tinha do Estado. Casas todas da mesma altura. Nem sequer as igrejas podem ser mais altas. Linhas retas, ângulos retos. A cidade é geométrica, como o poder. O poder não tem curvas. É essa a filosofia de Pombal. Para impor essa filosofia, ele teve muitas vezes que usar de métodos brutais. É o caso da chacina da família Távora, que ele incriminou num atentado que realmente alguém fez contra o rei. Nunca ficou claro que os Távoras estivessem realmente metidos nisso, mas eles foram cruelmente executados num patíbulo armado em Belém. Ele mandou enforcar dezenas de pessoas, incluindo mulheres grávidas, para se mostrar que o povo também tinha que ser fiel ao rei. A ação de Pombal durou 27 anos, visto que, quando o rei morreu, em 1777, a rainha mandou-o julgar e não o condenou, atendendo aos serviços que ele tinha prestado ao rei Dom José, mas deixou-o no seu exílio de Pombal.